Olá, meus queridos irmãos, recebam todos a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo de oração e palavra. Pedimos ao Deus que possa abençoar a tua vida, a tua casa, que possa abençoar o teu caminho, guiar os teus passos todos os dias. Que essa paz que excede todo o entendimento, através de Jesus Cristo, possa alcançar a tua casa e a tua vida. Que você seja bem-sucedido, principalmente na área espiritual, que é a área que você se liga com Deus. Nós queremos trazer uma palavra abençoadora para a tua vida, mas antes pedimos para você se inscrever no nosso canal, dê o seu like e encaminhe também essa mensagem para o irmão. Acreditamos que Deus estará fazendo a sua obra. Hoje trazemos uma palavra dita por Jesus Cristo quando este estava juntamente com os seus discípulos. Jesus foi o personagem central do Novo Testamento que trouxe a sua graça, que trouxe a paz espiritual para todos nós. A palavra que iremos trazer hoje está em João capítulo 14. Jesus se reúne com seus discípulos e Jesus traz uma palavra de paz para o coração dos discípulos e para o coração de toda a humanidade. Jesus diz a partir do verso 1: não se turbe os vossos corações, crede em Deus, crede também em mim. Jesus disse essa palavra para os seus discípulos em um momento que os discípulos estavam ficando angustiados, atemorizados pelo momento em si que estava para suceder. Jesus, ele conversa com seus discípulos e naquele momento, quando os discípulos estavam ficando apreensivos pela situação, Jesus traz essa palavra dizendo: não se turbe os vossos corações, crede em Deus e crede também em mim. A palavra de Jesus diretamente aos seus discípulos foi sobre crer no Deus do céu e sobre crer em Jesus, o Filho de Deus. A palavra de Jesus foi um momento em que estava próximo da morte de Jesus e todos os discípulos estavam apreensivos sobre aquilo que estava acontecendo. E a palavra de Jesus foi para crer no Deus do céu e no próprio Jesus. A palavra turbado, quando Jesus disse, ele está falando a alguém que está preocupado, alguém que está desassossegado, apreensivo sobre algo que vai acontecer no futuro. Os discípulos estavam pensativos, já estavam ansiosos, em um estado elevado de ansiosidade, porque estavam olhando para o futuro que ia acontecer com Jesus. Alguns estavam tristes, outros pensativos, ansiosos. E quando Jesus olha para os discípulos, ele, em outras palavras, Jesus estava dizendo: acalmem os corações de vocês. Credes em Deus, credes também em mim. E Jesus continua dizendo: na casa do meu Pai há muitas moradas para vocês. A intenção de Jesus, o propósito de Jesus é que aonde Ele esteja, estejais vós também, diz a palavra. Esse estado de ansiosidade, de ansiedade dos discípulos, esse olhar, esse excesso de olhar para o futuro, é um querer participar de algo que ainda não tinha acontecido. Era trazer para o presente algo que ainda não tinha acontecido. É antecipar aquilo que já estava plantado no coração de Deus. Esse estado, quando o homem vive e coloca na sua mente pensamentos do futuro
e trazer para o presente, muitos homens têm estado nesse momento de ansiosidade, têm trazido para si muitos sentimentos que podem prejudicar a sua vida e muitas preocupações sobre o que ainda não aconteceu. O homem tem esse excesso de negatividade porque Deus ele tem seus planos para a vida do homem e o homem ele tem trazido, antecipado muitas coisas do futuro e trazido para si. E por isso ele fica triste, ansioso e até mesmo depressivo, porque ele deixa de acreditar no Deus Altíssimo, no Deus Eterno, e olha somente para as coisas, para as consequências, para o lado ruim. Mas Jesus traz a sua palavra para quem está ansioso, para quem está depressivo, em um estado de pensamentos negativos, excesso de negatividade, pensamentos pessimistas sobre algo que Deus ainda está para realizar. A vida de um homem ansioso, de um homem depressivo, é uma vida de sobrevivência, um estado que Deus nunca quis para que o homem pudesse viver. Porque Deus ele trouxe um estado de paz, de alegria para a vida do homem através de Jesus Cristo. A ansiedade traz um cenário de insegurança para a vida do homem e é antecipar na mente algo que ainda nem existiu. Jesus queria tirar isso da vida dos discípulos e Jesus quer tirar isso da vida do homem. A ansiedade faz você ver uma derrota antes de uma luta. Jesus veio para trazer paz para a vida do homem. Jesus veio para trazer esperança para a vida do homem. E é esse estado de esperança, de alegria, é viver na presença do Deus Altíssimo, o Deus que estás no céu. Jesus veio para trazer essa aliança. E o salmista, quando ele fala no Salmo 94, ele disse: quando a ansiedade já me dominava, teu consolo trouxe alívio para a minha alma. O estado da alma do homem passa a ter um conflito com ele mesmo, com o seu próprio ser. Mas o salmista disse que quando a ansiedade estava grande dentro de si, dentro do seu coração, aí o Senhor vem e traz o alívio, o consolo para a sua alma. A palavra de Deus também nos diz que Jesus ele veio para trazer essa paz, esse consolo espiritual, principalmente para a vida do homem. Jesus é aquele que se preocupa tanto com os sintomas da vida do homem, com a ansiedade, com a depressão, que ele disse que não era para nós nos preocuparmos, porque no mundo tereis aflições, Jesus disse, mas ele disse: tem bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu a vida, Jesus venceu na vida, Jesus trouxe vida, Jesus trouxe esperança para a humanidade. Pois nesse estado de ansiedade que os discípulos viveram, ansiosos, hoje existem centenas, milhares de pessoas que estão vivendo, mas a esperança é focar em Jesus Cristo. A esperança é o próprio Jesus Cristo. Quando o homem olha para ele, é por isso que Jesus disse: crede em Deus e crede também em mim, porque Jesus é a esperança viva.
Porque quando a ansiedade te leva a você focar sobre uma visão de apenas de problemas e esquece a solução deles, Jesus é a solução para o problema. Jesus se apresenta como a solução para os problemas da sociedade que está ansiosa, que está depressiva. Um estado de ansiedade avançada é focar somente nos problemas, é esquecer a solução dos problemas. A sua fé começa a ficar abalada, porque o começo da ansiedade é o fim da fé. Quando a ansiedade começa a se apoderar, a sua fé começa a ficar abalada. Mas Jesus é a esperança viva de quem crê nele. Jesus é a esperança viva de quem coloca o seu coração e a sua alma no caminho do Senhor. Deus, ele tem uma esperança viva para aqueles que buscam a sua palavra. Jesus é a esperança para aqueles que estão ansiosos e depressivos. A Bíblia nos mostra em Mateus 6 que somos tantos valiosos, somos muitos, e essas muitas pessoas que Jesus amou, eles têm muito valor diante de Deus. Jesus disse: não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. E Jesus disse: olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Aí Jesus disse: não tendes vós muito mais valor do que elas? Nós temos, você tem bastante valor. E Jesus, ele está provendo todas as coisas. Então não foque em um futuro que ainda você não sabe o resultado, porque Deus está trabalhando, Deus está cuidando. O Salmo 37:5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais tudo ele fará. Deus fará tudo. Deus tem a obra completa na tua vida. Não precisa se atemorizar e ficar ansioso, depressivo. Deus está cuidando dos detalhes. Não se preocupe em antecipar o futuro, trazer o futuro para a sua vida, como se você já estivesse vivendo o futuro. Você vive o presente que Deus tem te dado, e o futuro Deus está trazendo, trabalhando nos seus planos, para que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. Deus, ele quer trabalhar na tua vida, cuidar dos teus passos e cuidar dos detalhes da tua vida. Olhe para cima, para o Jesus, o Deus Todo-Poderoso. Desacelere o seu coração, respire fundo e diga para você mesmo: eu sei em quem tenho crido, e o meu Redentor vive e estará cuidando de tudo. Fale para você mesmo, seja uma voz ativa dentro de si e mostre para o mal, mostre para o adversário que você tem um grande Jesus que pode te libertar, trazer descanso para a tua alma. O próprio Jesus, ele chamou os cansados e oprimidos porque ele queria aliviar. Ele disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Jesus, ele trouxe essa palavra de esperança para os cansados, para os oprimidos, para os ansiosos e para os depressivos, porque Jesus tem esperança viva, Jesus tem vida eterna e Jesus tem salvação para a alma e para a vida do homem. Queremos trazer também a oração, orando para a tua vida, orando pelo teu ser, pela tua casa, pela tua vida espiritual, porque Jesus
tem salvação e Ele quer te libertar. Em nome do Deus Altíssimo, ore comigo, unamos a nossa fé, acredite no milagre, acredite na providência de Deus. Deus é fiel para curar o teu estado de vida, de depressão, de ansiedade. Deus, Ele pode curar de todas as enfermidades. Acredite no poder do milagre e no poder do Deus Altíssimo. Eterno e maravilhoso Deus, meu Pai, que estás no céu, Deus Altíssimo, de bondade e de misericórdias, eu falo contigo nesta hora, meu Deus. Eu apresento as vidas que irão ouvir, meu Pai, esta palavra e esta palavra de oração. Aqueles que estão acreditando no milagre, na força que vem do céu, no poder do eterno, do Deus Supremo. Meu Pai, eu oro a Ti neste momento e eu te apresento primeiramente, meu Pai, aquelas pessoas que estão ansiosas, que estão, meu Pai, depressivas, em um estado vulnerável, meu Pai, psicologicamente. Meu Deus querido, aqueles que estão olhando para baixo, sem tomar uma decisão, meu Pai querido, mas que o Teu Espírito possa adentrar na casa, possa conversar com eles, que eles possam já olhar para cima, assim como o salmista olhou e disse: eu elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, aquele que fez os céus e a terra. Meu Pai querido, eu oro neste momento, apresento as vidas, meu Pai, apresento aquelas que estão, meu Pai, em um estado vulnerável do mundo de pecado, meu Pai, do lamaçal de pecado, deleitado, Senhor, caído, perdido, mas a Tua palavra diz que Tu eres o caminho, Senhor. Tu és a verdade, Tu és a vida, Senhor. Tu disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida para aqueles que estão perdidos, os doentes, meu Pai. Liberta, traz a cura, traz a salvação, Senhor, também da alma. Meu Pai, liberta os cativos, os oprimidos, aqueles que estão nos hospitais, que precisam da Tua mão saradora, precisam do Teu milagre e da Tua ajuda. Acreditamos no poder do céu, na providência do eterno, daquele que está conosco todos os dias. Pai, leva esta palavra, Senhor, àqueles que estão oprimidos, meu Pai. Leva esta palavra, meu Pai, àqueles que precisam de ouvir a Tua voz, Senhor, a voz do céu e a voz profética capaz de sarar, Senhor, os corações. Pai querido, liberta os cativos, traz a providência, Senhor, sara aqueles que estão precisando, meu Pai, e livra o Teu povo, em nome de Jesus.